Voltamos, viu? Isso, o pessoal manteve na sala, ótimo. Assim facilita pra gente, né? Que ótimo. Deixa eu colocar aqui meu material. Estão me ouvindo? Só para me ter a tranquilidade aqui no retorno. Sim, Lu, estamos te ouvindo. Valeu, Júlia, Estou te valeu. ouvindo. Valeu, obrigada. Qualquer coisa vocês me falam. Aqui. Isso. Aqui. Então, olhem só, nós estávamos falando daquele fluxo energético, né? Inclusive, eu falei com vocês que ia deixar este slide, o do Sol, né? Mostrando isso e fazendo aquela correlação. Que em locais onde eu tenho, né, uma maior intensidade de radiação, eu vou ter maior geração de energia, tá? E vem de encontro muito bem com todos os demais conceitos que nós vimos já na nossa biogeografia. E aí, a gente precisa de destacar, afinal de contas, olhem só. Hoje, no iniciozinho, né, eu coloquei para vocês umas representações lá, uns gráficozinhos chamando atenção. Que a biogeografia, ela trata da geologia, ela trata de vários aspectos, né, que correlacionam com essa distribuição da vida em vários pontos do globo terrestre. E associado a essa característica de radiação solar, nós também precisamos, do ponto de vista do ecossistema, né, daquele ambiente, quer seja micro ou absolutamente enorme, se a gente falar do planeta como um todo, nós precisamos de outros elementos, né? Nós precisamos da pluviosidade, nós precisamos dos nutrientes contidos no solo e também interfere em tudo isso, né? Aqui a topografia daquele solo, ou seja, se são áreas mais montanhosas, se são áreas de vale, né? Tudo isso, relevo, toda essa dimensão também interfere. Afinal de contas, quando a gente imagina ali as espécies para a obtenção do alimento, as espécies para, inclusive na sua dispersão, né, no seu ambiente, para ele poder realmente poder visitar diferentes ambientes, diferentes locais, logicamente que esse fator topográfico também interfere, né? Então isso daqui, essa produtividade da região interfere muito todos esses fatores. É importante a gente falar, na que a gente fala de produtividade, né? A gente sabe que nós temos áreas do globo onde nós temos solos férteis, onde nós sabemos que se ali, né, se plantar, tem a possibilidade de germinar, tem a possibilidade de realmente ter vida, né, em função desses aspectos que nós estamos correlacionando. E aqui existe, né, um nível de produtividade que a gente fala produtividade primária, que é aquela inicial, que ela é fundamental, né? Que é aquela, inclusive, produzida pelos seres autotróficos, que eu até mencionei anteriormente, né? Na hora que a gente estava falando lá dos produtores, que é a parte da vegetação, né? Onde eles pegam a energia solar para produzir a sua própria energia. Eles utilizam, por exemplo, do dióxido de carbono que está no ambiente, aproveitam desse dióxido de carbono, tem ali a presença da luz solar e realizam a fotossíntese, tendo a liberação do oxigênio. Então isso daqui ele é fundamental, né? Esses seres vivos, os vegetais, eles não dependem de nenhum outro para sobreviver. Eles precisam da energia solar, eles precisam ali daquele ambiente, né? Mas eles são autotróficos, autopróprios, né? São aqueles indivíduos que literalmente produzem a sua própria energia, tá bom? Deixa eu olhar aqui que alguém entrou na nossa sala agora. E aqui eu preciso, a Samira. Isso, Samira. Seja bem-vinda.
Então, esses seres autotróficos, né, que na verdade esse conceito a gente utiliza e fala com vocês desde lá na CMC, na verdade, né, onde inclusive teve o surgimento dos seres vivos a partir dos seres autotróficos, né, que conseguiam produzir a sua própria energia. Bem, agora nós temos, a partir dessa produtividade primária, que ocorre a partir das plantas, da vegetação, eu tenho agora a produtividade secundária, né? São aqueles que vão, inclusive, alimentar-se desses produtores, né? É que eles vão ser aqueles que vão atuar nos outros níveis, tá? Nós temos ali os produtores, que é aquela produção primária, produtividade primária, e nós teremos agora os demais, que se baseiam no que nós comentamos anteriormente, são os consumidores, primários, secundários, terciários, enfim, não se restringe, né? E sem deixar de falar que nós também temos os seres decompositores, né? Que também são importantes e fazem parte dessa produtividade secundária, tá bom? Gente, aqui, né, na hora que eu coloco essa imagem para você, justamente para falar da importância, né, para essa produção primária, da presença da luz solar, ao perceber essa imagem, né, olhem só, eu acho que que ambiente, né, que sensação de, realmente, até mesmo de energia, já que a gente está falando de energia, olha só que energia que nós também não iríamos ter e sentir, como nós não iríamos ficar energizados, né? A partir do momento que se a gente tivesse a oportunidade de estar agora, né? Num ambiente como esse e, obviamente, não noite, né? Olha que maravilha, né? Então, todos os sistemas ecológicos, e é importante, é fundamental isso, que tem a presença dessa luminosidade, dessa energia solar, tá? Que ela é fundamental, é a energia primordial a todos os seres. Porque eles vão basear ali os seres autotróficos e a partir deles, né, os demais indivíduos que pertencem a essa escala, a outros níveis tróficos, mas que eles realmente fazem parte dessa escala, tá? E aqui colocando, né, que a partir dessa energia primária que nós temos, que vem a partir da luz solar, né, nós temos um fluxo energético enorme aqui, fluindo a partir dos consumidores, tá? Com aquele detalhe que nós destacamos anteriormente, de que a partir do momento que a gente trabalhe a transformação dessa energia ao longo de diferentes níveis de consumidores, nós sempre temos, de alguma forma, um pouco da perda. Mas o que eu chamo a atenção de vocês aqui é que se a gente perceber como que, mais uma vez, a natureza, ela é sábia, né? Por quê? Porque preservando-se a característica da presença solar, preservando-se a característica dos produtores, né? E também os próprios consumidores e decompositores, essa geração, esse fluxo energético, ele também é cíclico. Por que disso? Porque os seres, eles morrem, né? Então a gente consome, realmente a gente consome. Todos nós precisamos consumir energia, todos nós precisamos de consumir para a obtenção da nossa energia, porque sem energia eu não vivo. Mas eu, assim como todos os demais seres vivos, nós vamos morrer. E no que o indivíduo, o ser vivo, morre, haverá a decomposição da matéria orgânica que por si, né, por uma maneira natural, vai nutrir esse solo. Então a gente acaba tendo esse potencial, né, de fazer com que esse fluxo energético ele se mantenha, ele realmente vá repassando essa energia de indivíduo para indivíduo dentro dessa escala, e a gente consegue manter, se for em equilíbrio, né? Se nós respeitarmos aqui a presença de todos os elementos que fazem parte desse fluxo energético, a gente consegue manter uma situação cíclica. Acaba que
a gente consegue ter aquela fonte, né, que venha fazer com que o solo seja rico, que ele seja um solo fértil e que, diante da presença solar, novos produtores serão, né, formados e a manutenção desse processo, tá? Então isso aqui é muito importante. Ele reafirma para a gente mais uma vez. Se vocês observarem ao longo, né, de todo o conceito da biogeografia, embora a gente possa estar falando de situações distintas, agora eu estou falando de fluxo energético, né? Mas a gente sempre, se a gente observar o respeito à natureza, o respeito ao ambiente, tudo acaba gerando de uma maneira natural, tudo é cíclico, né? Isso que é importante. Aqui, quando se fala dessa transferência de energia que a gente falou, né? Verifica-se sim, eu venho comentando aqui com vocês aquilo que eu falei anteriormente. Sempre de alguma forma um pouquinho de perda, né? A partir do momento que vai sendo transferida essa energia para um próximo consumidor. Enfim, mas isso eu já tinha falado com vocês. E que a quantidade da incidência da luz solar sobre as diferentes regiões da superfície do planeta, isso a gente comentou, né? Colocando o que a gente viu anteriormente, inclusive principalmente na semana passada, onde eu estava explorando com vocês essa característica, né? A partir do momento que essa quantidade, essa incidência da luz solar sobre as diferentes regiões da superfície influi na distribuição dos organismos. De fato, onde há maior incidência solar, há maior produtividade, há maior fluxo energético e ciclagem de nutrientes. Então, a gente comunga aqui das observações do que a gente viu semana passada, do conceito de ecossistema, dessa importância aí do fluxo energético. E, mais uma vez, como eu falei com vocês, além dessa característica da luz solar, outros aspectos geológicos também vão interferir, como eu já citei, pluviosidade, topografia, os nutrientes do solo, né? Então, tudo isso daqui para a gente é importante e faz parte desse conceito cíclico. E se a gente perceber, é importante que haja, né? Mais uma vez, aquela questão cíclica e o respeito favorece, né, a manutenção e o equilíbrio. Presença de insolação, presença de um ambiente rico e diversificado, presença da água, né? Isso daqui vai fazer com que eu tenha, uma vez, presença da água e sol, eu vou ter o quê? A evaporação. Com isso, nós teremos a formação de nuvens densas, a ocorrência de chuva, e aí se tem uma retroalimentação desse processo, né? É uma coisa muito importante. Aqui mesmo dá para vocês perceberem isso. Também, vários das imagens adiante, eu vou trabalhar justamente com esses tópicos, né? Com esses elos, dos quais são fundamentais para a gente, no que se refere aqui à manutenção desse ecossistema, tá? Olhem só, nós temos o ambiente atmosférico, onde nós temos a presença do gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é utilizado pelas plantas, né? A realização da fotossíntese. Então, tem ali luz solar, o gás carbônico e a liberação do oxigênio, né? Com a liberação do oxigênio, isso mantém um ambiente adequado para os demais seres vivos desse ambiente, tá? É importante com que isso, então, se mantenha. Isso é a garantia para que os indivíduos, os demais indivíduos vivos, mantenham-se de uma maneira adequada nesse local. Nós temos a presença aqui também, né, de vários componentes minerais que estão presentes no solo, que eu vou comentar com vocês adiante, enxofre, nitrogênio, tudo isso é muito importante, né, tudo isso está presente no nosso solo, em que eles se mantenham, esse processo cíclico também ele é importante. Então, isso daqui trata-se desses elementos que circulam no nosso microambiente, né?
Isso é de uma maneira importante de ser observada. A partir do momento que a gente tem um desajuste nesses elementos, eu possa vir a ter uma falta de equilíbrio nesse ambiente, tá? Então, isso que eu acabei de falar com vocês, esse ciclo, que é o que a gente denomina biogeoquímico, né? É referente à composição química do ar e também à composição química do solo, né? Tudo isso é muito importante. Então, esses elementos químicos, quando a gente fala de enxofre, do nitrogênio, quando a gente fala do carbono, na hora que eu falo de água, tudo isso daí é fundamental para a manutenção desse ambiente. E aqui eu coloco para vocês, porque existem, já que esses elementos químicos, eles são importantes de serem mantidos na natureza, é logicamente que a gente precisa de entender alguns ciclos, né? Onde eu tenho a formação e a presença desses componentes químicos no ambiente atmosférico, né? E também no ambiente de solo, que faz com que seja possível, obviamente, a manutenção dos seres vivos nesse ambiente, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui a vocês alguns ciclos e esse é um processo que a gente denomina de amonificação. O que significa isso? Produção de amônia, tá? Como que se tem a produção dessa amônia? Ela existe a partir de bactérias, tá? Por quê? Como que isso ocorre? Existe uma característica muito importante, que é que no ar atmosférico existe uma grande quantidade de nitrogênio. Eu não sei se você se recorda, quando a gente estuda o ciclo respiratório, né, para entender como que é o processo de respiração humana, a gente sempre fala dentro dessa fisiologia também das características do gás nitrogênio. Por que disso? Justamente porque o nitrogênio, ele é o gás que é mais observado na atmosfera. Então, tem muito mais nitrogênio do que necessariamente oxigênio no nosso ar atmosférico, tá? Bem, então justamente por essa grande quantidade, por essa grande presença, né, de nitrogênio na atmosfera, que nós temos bactérias que estão presentes no solo e que elas fixam o nitrogênio, tá? Então, essas bactérias, elas utilizam e fixam esse nitrogênio na estrutura corporal delas. Quando essas bactérias, elas morrem, que é aquilo que eu falei com vocês, né? Todos os seres vivos, o que a gente tem de mais certo é que um dia haverá a morte desses indivíduos. Então, quando essas bactérias que fixam o nitrogênio, que aproveitam desse nitrogênio que está na atmosfera, que incorpora desse gás na sua constituição corporal, elas morrem, na verdade, o que nós teremos? Um processo que a gente denomina de nitrificação, que é fazer com que esse nitrogênio ele vai se transformar em nitrito e nitrato. Isso no ambiente de solo, tá? E aí, o que acontece? Nós teremos, né, como existem, como que tem a presença de bactérias que são desnitrificantes. Então, acaba que esses componentes, eles vão transformar, né, esse nitrito, esse nitrato em amônia. E haverá o que a gente denomina de amonização nesse solo, né, nesse substrato, tá? Então, esse processo é um processo do qual nós temos a presença de amônia nesse ambiente de solo, em função desse processo cíclico que nós temos aqui, tá? Então, nós temos a presença dessa amônia, e aí, o que nós precisamos também? Já que é um processo cíclico, essas bactérias desnitrificantes, elas vão liberar nitrogênio no ambiente atmosférico. Então, esse processo daqui, ó, ele é completamente cíclico. Ótimo, mais uma vez, como eu falei com vocês, temos uma grande quantidade de nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio ele é aproveitado pelas bactérias
Essas bactérias, elas na verdade, elas vão fixar, vão aproveitar esse nitrogênio, fixar na sua estrutura corporal, e aí elas morrem. No que elas morrem, elas vão transformar esse nitrogênio em nitrito e em nitrato, tá? E haverá uma grande presença de nitrogênio, né, desse material de amônia no substrato aqui em questão. Nós temos bactérias que vão desnitrificar, que vão retirar esse nitrogênio e vão liberá-lo para a atmosfera. E isso fazendo com que nós tenhamos, consequentemente, esse processo cíclico, tá? De manutenção de algo que é importante. Por quê? Ele mantém o nitrogênio atmosférico e ele acaba também sendo aproveitado nesse solo, tá? Aqui, né? Aqui eu venho falando para vocês que esse processo de nitrificação, o que eu lá anteriormente eu falei tudo naquele único slide, né? Quando a gente tem ali aquelas bactérias que fixaram o nitrogênio, né? Transformaram ele em amônia, então ele tem todo esse ambiente daqui que se mantém, o processo de amonificação do substrato, do ambiente de solo, e que existem, em contrapartida, outras bactérias, a gente denomina, né, aqui nesse desenho, ele até utiliza o termo procarionte, só lembrar a todos vocês, né, que são células procariontes, são células pobres em membranas. Exemplo clássico são justamente as bactérias, tá bom? Só recordando a vocês aqui, porque senão parece que a gente está falando uma linguagem diferente, não é, é a mesma coisa, tá? E essas bactérias, então, vão converter esses nitritos, esses nitratos em nitrogênio e devolvê-lo à atmosfera. Então, tem todo um processo, um trabalho. Reparem vocês como que é importante, né? Para a manutenção do equilíbrio do que a gente conhece do ar atmosférico, mais uma vez, a preservação do ambiente, né? Aqui, que é esse ciclo do nitrogênio, chama atenção para vocês que esse ciclo ele funciona, reparem, que é da direita para a esquerda, é daqui para cá, tá? Ele é contra-relógio, tá? Então, reparem, nós temos o nitrogênio na atmosfera, que eu já falei anteriormente, ele vai ser utilizado, né? Aqui, inclusive, tem entrada de nitrogênio, inclusive, no nosso organismo, tá? Enfim, a gente não reaproveita por circunstâncias específicas do nosso organismo. Bem, aí esse nitrogênio que está no ar atmosférico vai ser reabsorvido, vai ser aproveitado, né, pelas bactérias que estão no solo, que elas literalmente, elas fixam esse nitrogênio juntamente a elas, e isso inclusive é importante, né, aqui de estar presente no solo. Quando essas bactérias, elas morrem, né, elas liberam esse nitrogênio no ambiente, na forma de amônia, né, você tem ali, elas se fixam no seu organismo e transformam isso em amônia. Essa amônia vai se transformar, como eu falei anteriormente, em nitritos e nitratos, que por sua vez vão inclusive manter esse ambiente aqui, esse substrato que eu falei com vocês, adequado e de alguma forma, juntamente com outros constituintes, favoráveis, inclusive à presença, né, de vegetais. Agora, nós também temos as bactérias desnitrificantes, que elas vão retirar esses nitratos que estão no solo e transformá-los em nitrogênio, devolvendo-os também à atmosfera, tá bom? Então, na verdade, se a gente observar, esse ciclo aqui que eu coloco para vocês, ele está mais especificadinho em todos os detalhes que eu falei anteriormente, juntando esses dois outros ciclos, tá bom? Aqui mostrando para vocês a presença do fósforo, tá? Aqui, como eu comentei anteriormente, vou apresentar aqui para vocês, se não me engano, são 7 ciclos, tá? Falando desse processo bioquímico, né? Desses componentes químicos importantes que estão presentes tanto no ambiente atmosférico, tanto também no ambiente de solo, tá bom? Bem,
Fósforo é um ciclo, né, que a gente fala sedimentar, que faz parte também, tem uma participação grande de vários outras espécies, inclusive animais, tá? E os principais depósitos de fósforo são, a gente fala que são as fezes dos guanos, tá? Das aves marinhas. Elas literalmente defecam e liberam esse fósforo no ambiente. Parece que alguém entrou aqui agora, gente. Deixa eu ver isso. William. Isso, William. Se não fosse essa musiquinha, muito barulhinho que faz. Então, olha só. Quando essas aves, elas defecam, né? Elas liberam fósforo, tá? E também tem presença de fósforo no ambiente de rocha. Então, existe fósforo naturalmente, né? No solo. Então, nós temos fontes, depósitos de fósforo nesses ambientes rochosos. Temos a presença de fósforo por essas fezes e temos também a presença de fósforo através de animais fossilizados, tá? Então, o que acontece? Toda essa presença desse fósforo no ambiente, né? Isso daqui, inclusive, é importante porque ele faz com que o solo seja adequado, né, onde nós tenhamos a presença de uma vegetação, consequentemente a gente tem a presença de alimentos para diversos animais, tá? E isso faz com que há uma geração de vida, tanto no ambiente terrestre como também no ambiente aquático. Afinal de contas, existe também esse fósforo, né, em sedimentos no fundo do mar, né, o que ali retroalimenta, o que faz com que nós tenhamos a presença do fósforo em vários ambientes, tá? E, consequentemente, podendo ser aproveitado pelos animais, mantendo aqui o ciclo e fertilizando o solo. A presença também do enxofre. Não se assustem com tanta setinha aqui nesse ciclo. O que é importante a gente resumir e perceber que da mesma forma que a gente falou do fósforo, né? Também o enxofre ele está muito presente no próprio ambiente de solo, ambientes rochosos, tá? E nós também temos aqui essa presença, né, importante dele e que ele acaba sendo liberado. Reparem vocês que nós temos a presença do enxofre no ambiente rochoso, no ambiente de solo, e ele acaba, por várias vezes, também sendo liberado isso para o ambiente atmosférico. A gente tem que ter cuidado que, no caso específico, né, esse enxofre, ele possa, inclusive, em maior quantidade, ser nocivo, né? A gente tem que ter ele em quantidades adequadas, principalmente no ambiente de solo, para que, na verdade, a gente não tenha uma super presença de enxofre no ambiente atmosférico, tá bom? E aí, consequentemente, poderia interromper e poderia promover alteração e, inclusive, né, uma maior presença desse componente em determinadas regiões. Vocês já devem ter ouvido falar em chuvas, né? Em que tem inclusive promove um odor forte em função desse elemento e ela acaba, às vezes, apresentando em determinadas regiões, tá bom? Isso, na verdade, está mais presente justamente em locais onde há uma intensa poluição, onde existem, né, a liberação de combustíveis fósseis e aí a liberação maior de enxofre, tá bom? Então, precisamos, ou seja, é importante a gente perceber que existe esse componente químico nos ambientes dos quais são observados tanto na Terra quanto no ambiente atmosférico. Mas a gente precisa de observar isso em quantidades adequadas, né? Para não, eventualmente, isso não fazer com que haja uma incidência grande desse componente no ambiente, tá bom? E aqui o que ele está mostrando é que normalmente
esse componente, ele é levado para o ambiente de oceano. Bom, normalmente ocorre um transporte desse componente para o ambiente de oceano. E aqui é um ambiente em que nós temos, inclusive, uma maior quantidade de sedimentação, tá? Desse componente químico. Carbono, do qual a gente sabe também que é importante, mais uma vez. Por quê? Porque ele faz parte do processo de fotossíntese, né? Nós temos, é importante, agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós temos, na hora que a gente fala de carbono, ele é fundamental, porque todas as moléculas orgânicas, elas contêm carbono, então isso é um paralelo fundamental, inclusive a gente fala isso para vocês lá na CMC, né? Na hora que a gente fala dos compostos orgânicos, inclusive chamando a atenção de moléculas que estão presentes nas nossas células, né? Com a presença de carbono, e que isso é muito importante. Então, o carbono, ele é muito bem-vindo. Agora, a gente tem que observar sempre esse aspecto de equilíbrio, né? E que, eventualmente, alguns compostos que possam, inclusive, serem nocivos de uma maneira geral, às vezes em maior quantidade na atmosfera, tá bom? Ele é importante que ele esteja disponível, né, inclusive para o processo de fotossíntese, e que ele também, aqui tem um processo cíclico, como a gente falou anteriormente, né, onde o que acontece? Nós temos aproveitamento dele pelos vegetais, realização da fotossíntese, liberação do oxigênio, inclusive todo esse aproveitamento, né, de manutenção do ambiente, de vida, e que aí, logicamente, mantém todo esse ambiente com condições específicas para a presença da vida no local, tá bom? A gente tem que ter cuidado, porque ele também possa ser fonte, né? Por exemplo, monóxido de carbono eventualmente extremamente tóxico e possa trazer grandes malefícios, de uma maneira geral, à manutenção da vida, tá? Então, a gente tem que chamar a atenção da presença do dióxido de carbono na natureza, né? Que é importante em condições adequadas para a manutenção desse ciclo de vida. Em contrapartida, na hora que a gente fala de poluição, na hora que a gente fala de queimadas, aí a gente está falando do monóxido de carbono, que possa ser um contraponto a isso tudo que a gente está falando. Ao invés de colaborar, ele dificulta e prejudica a vida no local. O ciclo do oxigênio, né? Ele, inclusive aqui, né, logicamente, a gente tem que falar do gás carbônico, que acabou de citar anteriormente, e a gente tem aqui a presença do gás carbônico, por quê? Para falar do ciclo do oxigênio, a gente tem que falar da fotossíntese, né? E que ocorre justamente nos vegetais, com a possibilidade, né, da liberação desse oxigênio no ambiente atmosférico, tá bom? Então, as plantas, elas vão utilizar do gás carbônico e ter essa liberação de oxigênio para o ambiente atmosférico. Em contrapartida que todos nós, seres vivos, grande parte dos seres vivos, né, que precisam do oxigênio para a manutenção da sua vida, vamos utilizá-lo e vamos liberar o CO2, tá? Esse gás carbônico que será reutilizado. Então, é um processo cíclico, o que eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez, que todo esse processo que a gente está falando, que se ele devidamente respeitado em todas as suas fontes, a gente tem a manutenção desse ciclo de uma maneira adequada, tá bom? Importante aqui pra gente chamar a atenção, né? Mais uma vez, se a gente observar a presença do Sol, que é fonte de energia, né? E que, logicamente, sem a luz solar também, a gente não tem a manutenção e esse processo do ciclo do oxigênio ficaria comprometido, né? Uma vez que essa energia solar é que permite com que as células vegetais venham utilizar esse gás carbônico e liberar o oxigênio para o ambiente atmosférico. Bem, uma coisa também importante
chamar a atenção de que tudo isso, né, embora a gente fale muito desses ciclos de uma maneira isolada, muitas das vezes eles comungam, eles compartilham, a gente compartilha desses ciclos, né? Um ser vivo, para manter-se vivo, ele precisa da oferta do oxigênio, da oferta da água, dos compostos, né, químicos presentes no subsolo de uma maneira adequada, porque aí eu tenho a presença dos vegetais, enfim, toda aquela questão que a gente falou anteriormente, tá bom? E, logicamente, completando isso tudo, eu preciso da água. Sem a água, os seres também não conseguem sobreviver de uma maneira adequada, a gente sabe disso. Precisamos muito da água para, juntamente com o oxigênio, né? Na hora que a gente fala, por exemplo, do corpo humano, a gente sempre fala dessa dobradinha, da presença do oxigênio e da necessidade da água para o nosso organismo. Da mesma forma, a gente fala isso para os outros seres vivos, né? Que precisam da água e do oxigênio para sua sobrevivência, além dos aspectos ambientais adequados para que outros seres também existam e, consequentemente, gerar aquele fluxo energético que a gente falou. E esse ciclo da água, ele é muito importante a gente observar a necessidade da preservação ambiental. Mais uma vez, né? Eu não estou aqui, gente, na hora que eu falo disso, querendo ficar levantando bandeira com vocês, não. É porque se a gente observar, a matéria, ela exige que a gente fale isso, né? Porque a gente está falando do ambiente, distribuição de espécies em diferentes locais. Então, é fundamental isso, né? Eu estou falando de algo que é fato. E, logicamente, que essa manutenção da natureza é fundamental. Por quê? O que eles já estão percebendo? Que com os desmatamentos que estão ocorrendo, né? Está havendo muito mais períodos mais longos de seca, falando de uma maneira específica aqui no nosso país. Existem áreas específicas, muito ali no centro-oeste, no próprio sudeste, onde nós estamos com intervalos, quando a gente entra em período de seca, né? Os períodos mais extensos. Por que disso? Né? Quando comparado, por exemplo, a tempos passados. Eles acreditam que tenha muito a ver com o desmatamento. Porque a partir do momento que você tem um desmatamento, você também interfere na vegetação, você interfere nas nascentes, né? Porque a gente sabe que a preservação, aí você fala, por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque o ciclo da água, ele é dependente de todo o manancial de água que nós possuímos. Não estou falando só dos grandes lagos, não estou falando só da região dos oceanos, nós estamos falando de uma maneira geral, de todo o corpo d'água. E que, na verdade, tudo inicia-se a partir de uma nascente, né? Então, se a gente preservar, e nós sabemos dentro da biologia, que para a manutenção, a preservação dessas nascentes, que são fontes de água, a gente precisa muito de uma região da costa preservada, né, da região ali de uma vegetação ribeirinha que possa ali preservar esses microambientes. A partir do momento que não se preserva, isso de uma maneira, isso de uma maneira cíclica, né, vai sofrendo os desarranjos, vai sofrendo os desajustes aqui, tá certo? Então, olhem só. Vamos ao ciclo propriamente dito. Mas é porque não tem jeito da gente não falar, não tem jeito como a gente não contextualizar, tá bom? Então, olha, mais uma vez, a presença do Sol e chamando a atenção para que, logicamente, disso, ele é fundamental. Por quê? A presença do Sol num ambiente que tem a presença de água vai promover a evaporação, né? A evaporação, ela é importante, ela faz parte do processo, então nós teremos a condensação desse vapor d'água nas nuvens e nós teremos o armazenamento, né, dessa água no ambiente atmosférico. Inclusive, isso interfere muito, né, na qualidade do ar. Tem dia que a gente fala que está com baixíssima
umidade relativa, isso interfere tanto na nossa vida e, consequentemente, na vida dos animais, na vida ali dos seres que estão naquele ambiente cujas características não estão adequadas, tá bom? E aí, o que acontece? Com esse armazenamento da água, e aí é muito interessante que entra também outro fator, né? Essa característica de repente, esse ambiente, esse local que está com armazenamento de água, mais uma vez também tem a incidência de energia solar nela, incide e estimula ainda mais a precipitação, que seria a ocorrência da chuva. Né? Tanto é que reparem, eles falam muito disso às vezes nos próprios noticiários. Reparem que eles falam, estamos às vezes com uma frente fria e está chegando, estamos uma frente quente e está chegando uma frente fria. Então, quando tem encontro dessas duas frentes, na verdade a gente tem uma incidência maior de chuva, uma ocorrência maior de chuva. Então, é justamente essa característica. Eu preciso do calor e eu estou ali diante de uma presença de armazenamento, né? E que aí tem a precipitação. Com a precipitação, eu tenho a ocorrência de chuva, que retroalimenta esses mananciais de água. Desde aquelas fontes, aquelas nascentes, até mesmo aqueles corpos d'água em maior quantidade. Né? Então, chama a atenção, isso daqui é crescente, né? É cíclico, na verdade, e do qual isso mantém. E nós precisamos de preservar isso, como eu acabei de falar. Né? Esse ciclo da água, ele precisa ser preservado para que a gente de fato tenha a presença da água no ambiente, né, terrestre, no planeta. E preservando-se sempre muito em virtude aí também dessa água, da água doce, né? Porque por mais que a gente fale, mas o planeta tem uma quantidade muito grande de água, que é a água dos oceanos, né? Nós temos que preservar tudo, preservar todo esse manancial de água, inclusive também dessa água doce, que é fundamental para nós, né, da obtenção da água, que é vital para a manutenção da vida nossa e dos outros animais. A gente também sabe que diante de secas prolongadas, nós temos ali, diante dos animais, vários que perdem a vida em função da escassez de água. Né? Então, isso aqui é clássico para gente. Aqui, a mesma questão, né? Só que a única coisa aqui que tem de diferente, que não tinha na imagem anterior, é chamando a atenção para realmente uma outra possibilidade do aumento da quantidade de água nos mananciais, que é pelo desgelo, né? Que também acontece isso também. Tem a partir desse desgelo, deixa eu ver aqui, ó. Tô perdendo, até não sei nem onde que tá o meu point, nem eu tô enxergando ele. Que também tem, logicamente, dessa possibilidade e que aí, logicamente, essa água vem de encontro ao manancial, aos lençóis d'água, tá bom? E aqui é a mesma coisa que eu falei anteriormente, chamando sempre a atenção para o processo de evaporação, condensação, a presença das nuvens, né? E ali a precipitação, sempre com a presença da luz solar, tá? Bem, que é fundamental para manter-se o ciclo. E aqui, chamando a atenção para esse processo de que temos aí o aumento da presença dessa água, tá? E lembrando-se da possibilidade da infiltração, né? Também aqui, formando os lençóis de água. E aí a gente finaliza a nossa unidade 1, tá? Quero saber aqui, hoje vocês ficaram, o bom do Kahoot, né, que vocês participam, porque depois vocês ficam bem caladinhos. Quero saber aqui se vocês, alguma questão, querem perguntar, querem comentar alguma coisa. Cadê meu povo? Lu, eu acho que está muito tranquilo, muito bom, viu? Sério? Tá? Ótimo. Que bom. E deixa eu falar com vocês, em relação ao Kahoot, foi bom, eu vi ali que a maioria de vocês aproveitou, acompanhou o raciocínio, né? A maioria sempre acertava.
Eu posso fazer novos Kahoots? Isso é uma boa ferramenta? O que vocês acham? Pode Eu fazer. acho ótimo. Ó, Muito bom. Então eu vou fazer com vocês isso, porque eu acho que o Kahoot mais dinâmico, né? Porque ali de alguma forma vocês vão ali fazendo. Eu vou depois fazer, vou ter colocar sempre nas nossas aulas revisões a respeito do que a gente falou anteriormente, fazendo novos Kahoots para vocês trabalharem, tá bom? Que aí é uma maneira de vocês terem ali, de vocês poderem avaliar e também ao mesmo tempo de eu poder recapitular sem necessariamente falar tudo de novo, né? Ou ficar aqui necessariamente só pontuando alguns detalhes. Quero chamar a atenção de vocês. Hoje eu falei, né? Hoje no iniciozinho, mas nem todos estavam já na sala. Esse link que a gente entrou hoje é um link agora que já é um link do nosso próprio AVA, tá? É o link que a gente vai utilizar a partir de agora, mas ele tem esse detalhe de eu ter que admiti-los. Então, se a gente puder, dos nossos próximos encontros, assim que você puder, porque eu sempre abro a sala mais cedo, né? Você sempre eu tenho esse hábito. Mas aí, se vocês puderem, não esperar necessariamente dar às 19 horas para poder entrar, se vocês puderem entrar antes, né? Uns minutinhos, 5 minutinhos antes, porque eu já estarei aqui, eu já vou admitindo vocês, tá? Às vezes eu tô, de repente, ainda não tô entrando na sala naquele momento, mas pode entrar, seja bem-vindo, tá? Porque aí você já tá admitido e aí na hora que você puder dar toda a sua atenção e aí você já está, tá? Isso com certeza vai facilitar, eu acho que é bom para todo mundo. E na hora do intervalo, como eu falei com vocês, de preferência não sair, porque aí você já está. Logicamente, isso não significa que vocês não possam sair ou que vocês não vão poder entrar depois, não é isso. Eu estou aqui, eu admito, não tem problema nenhum. Mas é só que aí, com certeza, dá uma agilidade maior, tá bom? Chama a atenção de vocês, semana passada, depois da nossa aula, conforme eu comentei, né? Porque eu tinha falado com vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu colocar a minha... Isso. Semana passada eu tinha prometido a vocês e fiz, só tô chamando a atenção, que eu encaminhei para vocês pelo WhatsApp, né? Esses primeiros arquivos e as instruções do trabalho também. Não deixem de ficar atentos, já como eu falei com vocês no início, eu já estou recebendo, né? Os estudos dirigidos, já tem gente que me mandou, já dei o ok, já deu retorno. Se porventura você me mandar um e-mail e eu não te der o retorno, me coloca aqui no WhatsApp, enfim, de alguma forma para você acompanhar, para a gente realmente ter a tranquilidade de que eu recebi, tá? E só também para finalizar, também falei no iniciozinho, quem porventura não recebeu o certificado, participou do dia do biólogo, não recebeu o certificado, ou participou do ciclo de palestras e também não recebeu o certificado, por favor, me deem, né? Eu vi que vários de vocês me mandaram aqui o e-mail, eu vou encaminhar, tá? Realmente estou vendo aqui, que tem vários de vocês, principalmente do 8º período, do 7º período, que eu não tinha o e-mail. Então, eu mandei de todos que eu tinha e-mail. E outra coisa também, se porventura você não recebeu, me coloca que eu só vou conferir ali na lista, porque tem às vezes alguns que às vezes entraram como o usuário não identificado, ou às vezes só com o primeiro nome, e que eu não consigo ter a identificação de quem realmente, tá? Então me sinalize isso, tá bom? Porque para a gente não deixar pendência nenhuma de certificado, porque com o tempo a coisa se passa, né? E aí agora fica muito mais fácil, envio para vocês, vocês guardam e isso é muito importante, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade. Não? Todo mundo tranquilo? Então Lu, tá. acho que tá tranquilo.
Então tá ótimo. Então fica assim, qualquer coisa é só me colocar ali no WhatsApp que eu envio, tá bom? Ó, bom descanso para vocês. Você também, Lu. Viu? Tchau, E boa você, noite. Reginilson, tá joia, né? Tá, agora já tá Você- sentindo gosto, Reginilson, das coisas? Comecei hoje. Ai, que coisa boa. Não tem coisa melhor, né? Não. Então, tá bom, Ednilson. Obrigado, Lu. Gente, eu que agradeço. Se Boa alguém noite. quiser abrir a câmera, sejam muito bem-vindos, tá bom? No mais, boa noite para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa noite. Boa noite, Lu. gente. Boa Com noite, Deus. Lu. Boa noite. Beijão para todos. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, Bruna.